Muito obrigado, Cleiton, e as nossas vibrações de paz, de saúde, de harmonia a todos aqueles que nos ouvem, as suas residências, que a paz de Jesus possa estar com todos aí. A reflexão que o Cleiton já antecipou, na realidade, nós temos uma coisa muito interessante, uma conexão muito interessante na doutrina espírita com esses dois personagens que nós trataremos hoje, Francisco de Assis e Allan Kardec. Eu digo conexão porque o interessante é o que, no dia do desencarne de um, é o nascimento do outro, né? Porque Francisco de Assis nasce em 1181, na Úmbria, na Itália, dia 26 de setembro, e desencarna no dia 3 de outubro de 1226, aos 44 anos. Mas para a gente entender um pouquinho e ver esses dois expoentes da esfera crística, nós precisamos pegar uma cena que não que seja triste, mas ela é emblemática. É no momento da crucificação, quando Jesus ali, já no momento do desprendimento do corpo físico, tem um jovem, o único discípulo de Jesus, dentre os 12, que está ali, e a sua mãe ali, naquelas dores que só uma mãe tem, abraça Maria, e aquele gesto, ela deixa-se abraçar e sente a ternura, a amorosidade daquele jovem, ao que o Cristo deposita naquele momento a condição de serem um para o outro, mãe e filho. E essa contextualização ela é tão importante porque João, o evangelista, foi o último dos seguidores de Jesus, mais próximo dos 12, a desencarnar. Isso depois de ficar lá na ilha de Patmos. E o interessante é que ele foi perseguido, como alguns dos cristãos daquela época, e ele não foi o único que não foi trucidado, digamos assim, e nos momentos do exílio na ilha de Patmos, ele só tinha 2 soldados que não se importavam com ele, e ele aprendeu, então, a ter os melhores diálogos em memória de Jesus com os pássaros e os peixes. E por que isso é importante? Ele, desde aquela época, depois do passamento de Jesus, na Casa do Caminho, em que buscava com Pedro e Tomé, principalmente, fazer-se o amoroso cuidador daquele que experimentasse qualquer tipo de sofrimento e dor. Ele que, comprometido com Jesus, né, e até num diálogo com os apóstolos, depois, no terceiro diálogo, depois do Cristo ressuscitado, ele disse que João haveria de segui-lo em outras plagas. Então, no dia 26 de setembro de 1181, na Itália, nós tivemos o nascimento de Francisco de Assis, que nasce com o nome de, não por acaso, Giovanni del Pietro Bernardone, e da sua mãe Maria Piccolina. E esse jovem, Giovanni, né, na língua italiana, é João, em memória certamente aquilo que ele fora. A sua vida corria normalmente como um jovem qualquer, mas aos 19 anos se alista, inclusive, para participar de guerras, era esbanjador, porque era de família rica, mas busca, emblematicamente, algumas coisas diferentes. Porque nessa guerra contra a Perúdia, ele foi prisioneiro por 1 ano, aproximadamente. E na cela ele tinha momentos de uma dor de cabeça muito grande, e que ele começa a fazer uma revivescência. Algumas coisas que passavam pela sua cabeça davam uma agonia muito grande, porque ele entendia que tinha algo a fazer, algo muito interessante a fazer.
Mesmo assim, porque naquela época era interessante fazer parte das cruzadas, o cavaleiro que participasse dessa implantação do reino de Deus na Terra era glorificado, mas por conta da prisão anteriormente, Francisco de Assis fica doente e não consegue ir. E a partir daquele momento em que ele retorna, ele começa a ter uma vida totalmente diferente. Aquilo que que as igrejas lhe traziam, trazia a ele uma busca diferente, né? E ele tinha aquela ânsia de ver Jesus de um modo diferente. Porque aquele Jesus da cruz, ele não o reconhecia como sendo alguém que realmente estava trazendo a ele a sua ânsia. Então, no momento em que ele vai até uma igreja que estava em ruínas, e nesse momento ele tem uma visão. E nessa visão era como se Cristo dissesse a ele: Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Aquilo dá a ele aquela visão dá a ele uma lembrança muito grande daquilo que ele deveria ser. E aí muda a sua vida, pegando, inclusive, vendendo os seus cavalos e pegando alguns tecidos do seu pai, vendendo e doando tudo para a igreja, para a reconstrução. E o padre não aceitou aquilo, o seu pai o coloca numa condição até de prisioneiro doméstico, dizendo que ele estava enlouquecido, mas no colóquio com o padre, Francisco de Assis, inclusive deixando as suas vestes ao seu pai, busca então uma vida nova e uma vida totalmente dedicada a Jesus. E essa vida dedicada a Jesus, que Francisco de Assis busca, é simplesmente fazer com que todos os frutos da criação, inclusive os animais, as plantas, fossem reverenciados por ele como irmãos. E no momento em que ele busca, então, desprender-se daquilo que era do mundo, cada vez mais ele busca pessoas e lugares em que ele sente Jesus, que ele busca a Deus e quer fazer com que a sua vida pudesse, então, ter uma significação diferente, né? E essa significação, ela é tão emblemática porque, de repente, alguns companheiros da sua época de meninice, de juventude, que eram fãs apenas das brincadeiras, vendo que ele, às vezes, na rua, buscava pedir, e nessa sua mendicância não é para a satisfação da sua própria fome, mas é porque ele conhecia aquelas pessoas que moravam aos arredores e que passavam as dificuldades, então fez dela depositários daquilo que Jesus gostaria que fosse feito. Então, a palavra de Francisco de Assis era a palavra amorosa, a ternura fazia parte, como cantor que era, né? Porque uma das coisas que mais Francisco gostava de fazer era cantar. Mesmo nos momentos que ele experimentava as piores dores, ele fazia da sua voz um hino de louvor a Deus e agradecimento a Jesus por estar naquela peleja, né? No ano de 1212, chega aquela que seria a sua alma gêmea, tá? Clara de Assis, depois Santa Clara, era a pessoa que Francisco tinha uma identificação como sendo a criatura que Deus colocou para que ele tivesse os seus momentos de felicidade, porque ele, ao contemplar não era aquela beleza física daquela menina loira, não. Era aquela alma sublime que tinha no seu coração aquela amorosidade que eram só possuidoras das pessoas que buscavam Jesus. Então, a versão das mulheres foi encabeçada por Clara, né? E enquanto nós tivemos os frades menores,
com Francisco de Assis, nós tivemos Clara de Assis na mesma batalha, fazendo com que as coisas do mundo fossem dispensadas, que os prazeres, as glórias do mundo fossem dispensados aos sofredores. Então, eles não tinham dia, hora, nem local. Onde houvesse um sofredor, ali estava Francisco e ali estava Clara. E João Evangelista pediu a Jesus, quando veio, ou quando viesse como seu seguidor, que tivesse a capacidade de reunir 200 pessoas, e essas 200 pessoas seriam aquelas que buscariam o exercício, e entre elas essas 200 pessoas, Clara com certeza era uma delas, e o emblema de Francisco foi tão grande porque aquela época que a igreja tinha a sua ostentação, então o Papa Inocêncio III tinha, acima de tudo, aquela vontade sublime de conservar a Santa Amada Igreja na sua condição de riqueza material, né? E, acima de tudo, possibilidade do exercício, né? Da religiosidade pretendida por Jesus. Mas Francisco, ele foi lá com os seus, pedindo autorização depois de falar com o bispo, mas ele queria apresentar ao Papa uma possibilidade diferente. Ele queria fazer assim, não. Ele queria ser pobre de possibilidades de dispensar a matéria, mas queria ser rico na possibilidade de dispensar a assistência, a amorosidade, escolhendo aqueles que ficavam à margem da sociedade, principalmente os nossos irmãos rancenianos, pelos quais ele tinha o cuidado e o carinho de cuidar, né? Mas o Papa nem sequer recebeu. E o interessante é que, numa época em que Francisco ficou durante praticamente 30 dias em Roma, dormindo na praça, dormindo em alguns locais próximos e não conseguia falar, quando ele estava de retorno a Assis, o Papa teve um sonho em desdobramento, que um Papa que o antecedeu 180 anos, olha, recebe Francisco, porque quem pede para que você o receba é Jesus. E o Papa, então, nesse sonho que teve, né, ele busca, ao despertar, informações de onde é que estaria e recebe Francisco. E lá, uma cerimônia muito bonita, né? E que naquele filme do Franco Zeffirelli, Irmão Sol, Irmã Nua, que nós recomendamos àqueles que queiram ver um pouco de Francisco de Assis, ele busca, então, falar, né? E a espiritualidade ali totalmente voltada para o sentimento crístico, falar daquela ordem que gostaria de, sim, ter a vida baseada no servir, como foi o exemplo de Jesus, né? Só recordando mais um trecho interessante, é que 2 anos antes do seu desencarne, né, depois de passar um certo tempo lá em Roma e nas suas pregações, quando ele retorna a Assis, viu que começou-se com um pouco porque ele nunca foi ordenado padre, ele era frade, porque ele não queria aquela rigidez da igreja na parte do cerimonial, ele queria, sim, a possibilidade do trabalho em prol do próximo, né? E o interessante é que 2 anos antes, na preparação da festa de São Miguel Arcanjo, lá no Monte Laverna, na Itália, o nosso Francisco fez um jejum de 40 dias, e nas proximidades dessa festa, ele entra em êxtase, e o amor dele era tão grande que aparece-lhe um arcanjo, e ele cai por terra, e contemplando a amorosidade de Jesus, quando ele desperta, as suas mãos, os seus pés, e a sua cabeça ostentava aquilo que nós chamamos de estigma, né? Ou seja, eram as marcas, né, das feridas experimentadas por Jesus.
falar dele, né? Falar da natureza, falar dos animais, falar do amor, falar daquele que buscou a João, acho que o seu rigidez. ficou mudo. Francisco de Assis foi essa figura emblemática e que depois, na sua curta passagem, só de 44 anos, e o interessante, né, que é aquilo que a gente vê, que os espíritos carregam os seus estigmas, né, os carregam a sua bagagem, e ele foi, no momento, nos últimos meses da sua vida, ele pedia que lessem a ele, principalmente Frei Leão, que era muito chegado a ele, as passagens que falavam de Jesus e principalmente a Santa Ceia, em referência àquele momento em que ele proximamente do Cristo estava. Voltando, né, nós falamos que no dia 3 de outubro nós temos o nascimento de alguém que é um desses espíritos da esfera crística, que é o nosso irmão Hippolyte Léon Denisard Rivel, que depois ficou conhecido como Allan Kardec, que também alguns, né, espiritistas dizem que poderia ser a reencarnação de Francisco de Assis, né? E mais que nós temos e as nossas pesquisas, né? Geraldo Lemos Neto é um diz que assim considera que poderia ser, mas nós buscamos fazer uma separação e daqui a pouco a gente vai falar por quê. Mas esse espírito da seara crística, chamado Denisard, para ficar um nome mais fácil de falar, ele, de formação católica, né? Pai juiz, mãe, uma grande pessoa cuidadora da casa, teve, na sua juventude, a busca pelo ensino desde cedo e teve a sua formação primeira e acadêmica lá no Instituto Yverdon, lá na Suíça, com o nosso grande Johann Pestalozzi, e que trazia, ou fez a revolução na educação da época, porque ele buscava fazer com que o mestre, o educador, agisse como um pai, né? Mas um pai diferente, um pai que não punia, mas nem por isso compactuava com a irregularidade. Então, a educação integral do ser era aquilo que buscava Pestalozzi e que o nosso Denisard, o Rivail, rapidamente acumulou esses conhecimentos e, pela sua avidez do conhecimento, tornou-se poliglota, falando mais de 6 línguas e buscando, acima de tudo, o método, o estudo, o cientificismo da coisa. E voltou aos 19 anos já na França, já escreveu livros de pedagogia e, pesquisador que era, buscou, acima de tudo, a educação como algo que ele considerava muito interessante na formação do homem, do ser, né? Enquanto indivíduo. No ano de 1831, se enamora daquela que foi a sua grande companheira, o seu grande baluarte, quem lhe deu a possibilidade de ter a sua missão um pouco facilitada, né, que é a nossa Amélie Gabrielle Boudet, com quem contrai núpcias em fevereiro de 1832. Aos 50 anos, portanto, ele nasceu em 1804, portanto, em 1854, ele tem, pelo senhor Fortier, o primeiro contato, a primeira fala do fenômeno das mesas girantes. E ele, que sempre cético que era, né, porque ele era um dos componentes dos magnetizadores, ou dos pesquisadores que viam no magnetismo algo interessante, ele duvida. Mas quando ele vai, um tempo depois, ele vê que aquilo que a sociedade parisiense tinha como algo, uma brincadeira, era algo muito diferente disso. Aquilo era uma manifestação inteligente, e toda manifestação inteligente tem uma causa inteligente. E aí ele começa, então, a buscar isso.
E nós falamos que Kardec não possuía não tinha nenhuma mediunidade aparente, mas aqueles que assim pensam, né, estão muito enganados, porque na realidade o aspecto moral do nosso querido Hippolyte era tão grande que ele, com certeza, em desdobramento, na esfera crística, tinha contato com os espíritos sublimados, dentre eles João Batista, João Evangelista, que teria dado a ele a possibilidade sublime de, trazendo do próprio Cristo a ideia de fazer com que aquele presente que o Cristo disse que nos mandaria, que era o Consolador prometido, a terceira revelação, quando tivesse pronta a humanidade, ele haveria de nos mandar. Então, Kardec, daquilo que começou como uma simples curiosidade, ele começa, então, a fazer um estudo bem sério, né? Utiliza-se disso 10 médiuns, né? E entre elas se destaca a jovem, a senhora Jafé, a Julie, entre outras, que ele via que naquelas criaturas que não tinham ainda a maturidade para tanto conhecimento e traziam através da psicofonia, da psicografia, coisas interessantíssimas. Ele começa, então, como pesquisador que era, como pedagogo que era, fazendo a coisa mais interessante, que eu acho que isso foi o diferencial que a doutrina espírita tem hoje no mundo, né? Ele fez com que, de uma forma professoral, aquilo que se pensava pôde-se colocar de uma forma expressa, facilitando o nosso entendimento, né? Então, várias correspondências para vários locais, para vários médiuns, e a própria espiritualidade, né, traz a ele, né, no ano de 1855, um espírito familiar que depois identifica-se como o espírito da verdade, diz que estaria com ele 15 minutos por mês, e nesses 15 minutos todas as dúvidas que ele tivesse seriam colocadas ou seriam explicadas. E concitando a ele que tivesse a capacidade, o senso crítico de fazer com que 100 verdades fossem refutadas, mas que uma mentira não fosse colocada naquela obra. E, de uma forma muito interessante, Kardec pega, então, em 18 de abril de 1857, traz a lume o Livro dos Espíritos. Cria um neologismo, que é o Espiritismo, e faz, então, uma obra que dá-nos o entendimento de que o que a religião trazia até então fica num plano secundário, porque aquela fé concitada pelas religiões, ela começa a ser uma fé raciocinada, dando o entendimento do propósito de Deus para a humanidade como sendo algo muito maior do que se pensava, né? Então, nas primeiras 501 perguntas e respostas, que é a primeira obra, foram 1.500 volumes que se esgotaram em um pouco mais de 2 meses, e ali começa, então, as pessoas conhecerem que o Deus que as religiões traziam era muito maior do que realmente ele era. Então, essa ciência nova veio dar um esclarecimento maior sobre Deus, porque a primeira pergunta que ele coloca no livro, logicamente a gente sabe que ele foi intuído pelos espíritos para fazer aquelas perguntas, e ele se coloca humildemente na condição de respondedor, né? Porque essa obra não é minha. E até porque ele já tinha mais de 20 obras publicadas no ramo da pedagogia, né? E matérias como aritmética, como anatomia comparada, como química, entre outras, ele busca, então, e aí o espírito Zéfiro, que era um espírito familiar, dá a ele, né, o conhecimento que ele tinha nas Galhas, adotado o nome de um sacerdote druida chamado Allan Kardec. E ele pega esse pseudônimo como sendo, logicamente, o nome que ele utilizaria para a codificação da obra. E o interessante
porque foram 13 anos apenas, né, de trabalho de Kardec para a codificação da doutrina. Logicamente, se não fosse a massiva assistência do plano espiritual, não seria possível, humanamente impossível, porque nós não temos recurso do computador, nós não tínhamos recurso de outras tantas coisas mais, né? Imaginemos a dificuldade da leitura, das correspondências, enfim. Mas o certo é que, a partir do momento que Kardec publica o livro dos Espíritos, ele começa, então, a estudar a fundo a fenomenologia espírita. E aí vem a lume, em 1861, o Livro dos Médiuns, que fala, então, das manifestações mediúnicas que sempre fizeram parte das religiões. Ele explica, então, os tipos, as formas, fazendo com que aquilo que aparentemente era simplesmente o sobrenatural comece a fazer uma significação maior. No ano de 1864, vem a obra que faz o complemento, né? Porque enquanto tem-se a ciência, né, trazendo informações novas, a terceira obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega, então, fazendo com que o entendimento da moral crística possa realmente fazer a diferença na vida das religiões, dos religiosos, ou naqueles que querem seguir a Deus ou buscar a Deus seguindo a Jesus, né? Porque a parte interessante da concepção da obra de Kardec sobre a constituição dos espíritos é tal que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo eu não vim destruir a lei, porque em momento nenhum o Kardec quer o choque com as religiões. Não. Ele busca, acima de tudo, fazer com que essa fé raciocinada possa fazer com que o entendimento do propósito de Cristo para a humanidade pudesse ser facilitado. Então, essa é a parte mais interessante, né? Nessa vertente, no ano de 1865, vem a quarta obra da codificação kardeciana, que é o Céu e o Inferno, onde traz-se, né? Kardec traz alguns espíritos que desencarnaram entre reis e pobres e tal, dando uma explicação sobre as penas ou os gozos ou os merecimentos, digamos assim, né? Ou os prêmios para aqueles que viveram conforme a vertente crística, né? Desmistificando aquele inferno que nós temos ou que nós tínhamos das religiões até então. E na quinta obra, no ano de 1868, nós temos então a Gênese, né, que fala sobre uma proposta, né, uma apresentação da divindade, dos fenômenos, fazendo uma desconstrução do milagre, ou dos milagres como entendido, mas sim a manifestação apenas da energia, né? Porque tudo é energia que move e nos move. E Kardec, dentro do seu princípio professoral, ele faz com que, no dia 1º de janeiro de 1858, fosse criado a Revista Espírita. E essa revista nada mais é do que ele colocava ali textos sobre orientação dos espíritos, interessantíssimas matérias em que ele buscava fazer a elucidação de tudo que fosse atinente à religião. Então, ele busca desconstruir, no primeiro momento, esse aspecto da religião, dizendo que a ciência, o espiritismo era uma ciência, né? Mas que ela tinha, sim, através de um aspecto filosófico, a busca da religiosidade. E essa religiosidade ele buscava através da instrução dos espíritos nos trechos dos evangelistas, principalmente dos evangelistas,
que falava da vida de Jesus. Então, esse é o ponto de partida que essa religiosidade trazia através do Evangelho segundo o Espiritismo. Logicamente, esses 13 anos foram muito breves, né? Mas essas luzes que foram lançadas, né, sobre a humanidade, né, que não busca uma religião, né, mas busca simplesmente uma vivência num amor um amor fraternal que esse terceiro milênio com certeza nos remete a todos. E como término da nossa fala, e nós falamos no início que a ideia de que Chico Xavier teria sido o nosso Francisco de Assis era, ao nosso ver, incompleta essa citação, porque Clóvis Tavares, um carioca, que escreveu um livro interessante, Chico Xavier, 30 anos de convivência, né, ou 30 anos com Chico Xavier, ele traz um fato acontecido no dia 17 de agosto de 1851. Foi quando Pietro Baldi, outro espírito da esfera crística, com certeza, encontrou-se com Chico Xavier. Então, Rômulo Joviano, lá em Pedro Leopoldo, foi quem possibilitou essa reunião. 12 pessoas estavam presentes, encarnados nessa reunião. E o interessante é que a mesa era grande, 10 de cada lado, e uma cabeceira Chico e outra cabeceira Pietro Baldi. Aqueles que ainda não conhecem, eu recomendo a obra A Grande Síntese. É talvez um dos maiores tratados de religião que existe até hoje, e que Pietro Baldi nos trouxe. E Chico tinha ele com Pietro Baldi tinha uma familiaridade muito grande, porque eram espíritos afins, né? E que tinham missões afins. Mas o interessante é que, quando começou a reunião, Chico Xavier, com seu lápis, vertiginosamente, traz uma das mensagens mais lindas do nosso irmão João, o Evangelista, em que ele fala, acima de tudo, nesse tempo novo em que o rebanho atormentado de Jesus estaria a passar por tribulações. E que ele queria buscar, acima de tudo, ele, o João Evangelista, queria buscar, acima de tudo, integrar a todos nesse grande cumprimento da vontade crística, aquela vivência no amor e na caridade. E então, esse fato é tão interessante e emblemático, porque o Baldi não falava bem o português, e o que, depois do término da reunião, porque o Baldi psicografou uma carta, o Chico outra. Mas o Chico, ao término da psicografia, ele descreve o que aconteceu, né? Então, ele fala que no momento em que ele começou a psicografar aquela carta, o espírito dele, de Chico Xavier, sai daquele local, ali em Pedro Leopoldo, e vai até a Úmbria, na Itália. Porque o que aconteceu? E ele diz que lá ele vê em preces Pietro Baldi. E o que aconteceu? Foi porque Pietro Baldi, antes de vir ao Brasil conhecer Chico Xavier, foi até lá o túmulo de Francisco de Assis e fez a sua prece para que os bons espíritos e a inspiração de Francisco de Assis o acompanhasse naquela viagem. Esse fato depois foi confirmado textualmente por Pietro Baldi, que ele estivera, sim, no túmulo de Francisco de Assis, a fazer a prece, pedindo para que aquela viagem para conhecer Francisco Cândido Xavier pudesse ser levada de sucessos. Então, são esses espíritos crísticos que, de tempos em tempos, estão aí. O nosso memorável Francisco de Assis, com a ternura em pessoa, buscando, na representação crística, levar ao que sofre o consolo, através daquela lindíssima oração que alguns dizem que nem foi dele, mas foi computada a ele.
mas que é acima de tudo, uma adoração a Jesus e a busca de segui-lo. O nosso Kardec, que buscou, acima de tudo, então, fazer com que essa promessa crística do Consolador prometido tivesse entre nós. E aí, o final da nossa fala é que hoje nós, os espíritas, nós, os simpatizantes, já temos todos os elementos disponíveis para buscarmos sair das esferas dos adoradores das grandes personalidades para, nas nossas vidas, sermos os vivenciadores dos ensinamentos de Jesus. Fiquemos em paz. Te agradeço bastante aí, Sivaldo, pelo estudo, né? É um resumo, né? Uma síntese de histórias tão complexas que a gente tem. Infelizmente, o tempo é desfavorável, né? Mas nós tentamos aí dar uma corrida, né? E eu aconselho, me desculpe até a indelicadeza de interromper, mas tem um livro do nosso João Nunes Maia sobre a inspiração de Miramês, chamado Francisco de Assis, que o prefácio é de Bezerra de Menezes. É um livro muito bonito. É um daqueles livros que, infelizmente, a gente não consegue ler sem chorar. É exatamente isso que eu ia te perguntar, porque como assim a gente resumiu bastante, né, as histórias tão complexas, se tinha algum livro para as pessoas assim pesquisarem mais dentro da doutrina sobre Francisco de Assis, né? Se tinha alguma obra, né? Você citou esse do João Maia, tem outra que você conheça? Quem quiser se aprofundar? Tem algumas que a gente conhece, né? Mas na minha opinião, aqueles que gostam de um bom filme, né? Na década de 1980, Franco Zeffirelli, você que é da área, tem um filme chamado Irmão Sol, Irmã Lua, que ele relata a vida de Francisco de Assis, né? Nós temos também o Gilson Freire, que é um médico e médium mineiro, na obra dele chamada Tabernáculo Eterno. Ele tem um dos momentos mais bonitos, na nossa opinião, de psicopatia ambiental, quando ele vai com os seus pupilos lá para aquela entrevista do Papa Inocêncio III, e ele descreve a cena que foi a defesa de Francisco de Assis na sua ordem dos frades menores, né? Onde ele conclamava que não havia sentido a igreja, e ele foi, logicamente, intuído, né? E o Papa foi basicamente envolvido por essas forças espirituais, porque ele disse que não tinha sentido ostentar os templos de pedra quando Cristo, nas suas maiores pregações, tinha a natureza como testemunho disso, né? Então, esse livro, Senda Redentora, tem também umas passagens muito bonitas sobre Francisco de Assis. Esses dois, logicamente, João Nunes Maia. Esse livro foi até controverso à época, porque uma ala da FEB, ela foi questionar João Nunes Maia, porque ele tem, né, ele é um dos que fala que Francisco de Assis foi João Evangelista, e faz algumas descrições. E quando os nossos, com perdão da expressão, os doutores da lei do Espiritismo foram questionar, João Nunes Maia chorou e falou: mas Miramês e os espíritos amigos me levaram para ver a cena que eu descrevi. Então, esse livro, com certeza, quem lê esse aí, Francisco de Assis, do Espírito Miramês, ditado a João Nunes Maia, vai estar muito bem servido da vida desse grande espírito Francisco de Assis. Nós temos certeza disso. Agradeço bastante, Sivaldo. Tá aí a dica para todo mundo, né, para a gente aprofundar um pouco na história desse homem que nos deixou tantos exemplos, né, para a gente seguir. Infelizmente, o tempo foi a nosso desfavor. Nós tínhamos, na nossa casa, antes da pandemia, um evento chamado Café Com, né? Então,
Por exemplo, no mês de outubro do ano passado, nós tivemos café com Kardec. Então, nós pegamos esses grandes ícones do espiritismo ou da religiosidade e fazíamos, então, num domingo, uma palestra, né, extensa dessas personalidades. Você até nos ajudou, certa, com isso aí também, né? Então, a gente pretende, assim que, se Deus quiser, vai passar rápido essa pandemia, voltar nesses formatos, né? Porque acho que a simbologia de Kardec, de Francisco de Assis e tantos outros, ela é tão grande que a gente pode, mesmo explorando muito, a gente ainda vai chegar muito aquém do que eles realmente representaram na esfera crística.